Então, para a questão de número 5. O aumento da temperatura provoca o aumento da rapidez das transformações químicas. Assinale a alternativa em que mostra o gráfico obtido quando se representa o tempo necessário para que uma transformação química se complete, em função da temperatura. A gente sabe que o aumento da temperatura favorece a reação química, ou seja, ela vai acontecer mais rapidamente. Se ela acontece mais rapidamente com o aumento da temperatura, o tempo dessa reação química será menor. Então eu tenho que procurar um gráfico em que, quando eu aumento a temperatura, o tempo de reação química seja cada vez menor. Na letra A, observe que eu tenho aumentando o tempo de temperatura, a curva de temperatura está aumentando. Então, como se fosse uma temperatura alta, eu tenho um tempo pequeno. Então, é o que tem que acontecer. Quanto maior a temperatura, menor é o tempo da reação química. Na letra B, eu tenho um aumento da temperatura alta, só que eu também tenho um aumento do tempo. Na verdade, é o contrário. Se eu aumento a temperatura, o tempo tem que ser menor. Então, não pode ser. Na letra C, eu tenho mais ou menos esse tipo. A temperatura alta, eu tenho um tempo alto. Na verdade, quanto maior a temperatura, menor o tempo da reação. Na letra D, também não pode ser. Na letra D, eu também tenho a mesma coisa. Temperatura alta, tempo alto. Na verdade, tem que ser temperatura alta e tempo baixo. Na letra E, eu tenho temperatura alta e tempo baixo. Porém, esse gráfico ele não tem esse patamar, né? Chama de patamar constante numa dada temperatura. Então a gente fica com a letra A, que é a nossa resposta. A temperatura está alta, né? Observe que a temperatura vai aumentando numa curva até que ela chega num valor cada vez mais alto. Com isso, o tempo vai só diminuindo. Se o tempo diminui, a velocidade da reação é cada vez maior. É isso.